campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro Religião dos Espíritos, hoje capítulo de número 36, que tem como título O Homem Inteligente. Reunião pública de 22 de maio de 1959. A questão comentada e estudada é a questão número 592 do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar uma olhadinha nessa questão, que fala sobre os animais e o homem, e a pergunta de Kardec é a seguinte: se compararmos o homem e os animais no que se refere à inteligência, é difícil estabelecer uma linha de demarcação entre eles, porque certos animais apresentam, sob o aspecto da inteligência, uma superioridade evidente sobre alguns homens. Sendo assim, essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? E a resposta: a esse respeito, os filósofos da Terra não estão de acordo em quase nada. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais, é bem menos dotado do que muitos deles. A natureza deu aos animais tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para satisfazer as suas necessidades e conservar a sua espécie. É verdade que o seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque apenas o homem é completamente livre. Pobres homens que se rebaixam mais do que os brutos, ainda não aprenderam a se distinguir deles? O homem deve ser reconhecido pela faculdade que possui em compreender a existência de Deus. O homem deve ser reconhecido pela faculdade que possui em compreender a existência de Deus. Muito bem, meus irmãos. Então agora vamos ao texto de Emmanuel. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta à convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação, para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão de Deus. Texto belíssimo, meus irmãos, de Emmanuel, porque ele nos dá, o entendimento do que nós devemos fazer quando nos deparamos com alguns desafios que para nós ainda são desafios difíceis. Aqueles que possuem a fortuna, as riquezas desse mundo, para não se perderem, devem ser inteligentes. O homem inteligente, mesmo sendo possuidor de riquezas, sabe que tudo isso é transitório, que ele não deve desrespeitar os seus irmãos de caminhada, o seu próximo.
que não deve se apoderar desse orgulho e dessa vaidade, porque aquilo que ele tem é emprestado. Esse é o homem inteligente, que possui valores. Aqueles que sabem mais do que o outro, aqueles que têm a capacidade da inteligência desenvolvido acima daqueles irmãos que não têm ainda essa cultura terrena e nem mesmo o esclarecimento das nossas existências. Aqueles que não têm um contato com a doutrina espírita. Aqueles que não sabem, meus irmãos, que não entendem, que não compreendem, que não têm a extensão do pensamento. Aqueles que não sentiram ainda a presença de Jesus. Aqueles que ainda não sentem na sua intimidade essa vontade incessante de despertar para os valores espirituais. O homem inteligente respeita a todos, sabe das suas condições, sabe que Deus está com todos nós, independentemente das nossas religiões, das nossas crenças, independentemente das nossas descobertas, independentemente daquilo que eu possuo, mas sim aquilo que eu busco incessantemente para o meu crescimento. O homem inteligente vive na Terra com os valores da Terra, dando o valor real para aquilo que nós temos aqui nesse planeta, meus irmãos. Dando o valor sincero e verdadeiro para tudo, para o seu estudo, para o seu trabalho, para a sua família, para esses espíritos que estão aqui reencarnando junto com ele nesse aprendizado. Todos nós estamos aprendendo, todos nós buscando incessantemente esse conhecimento espiritual. Ele respeita a natureza, ele respeita os animais, ele respeita a sua condição, o seu lar a qual ele foi colocado aqui nesse mundo. Respeita os sentimentos que ainda ele precisa trabalhar dentro de si. O homem inteligente sabe que os governantes talvez não façam aquilo que ele gostaria que fizesse, mas dentro das condições de um mundo de provas e expiações, são os governantes que hoje estão respondendo por um passado. Porque nós respondemos pelo nosso passado. E o homem inteligente confia em Deus. Sabe que está tudo sob o seu olhar de amor, de misericórdia e de justiça. O homem inteligente sabe, meus irmãos, que precisa construir o seu futuro. Então as suas decisões de hoje, a sua serenidade, a sua paciência, a sua tolerância, são belas companheiras para escrever um futuro mais claro e de muito amor. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site